Fala aí galera, tudo bem com vocês? Então, tá começando aqui mais um vídeo no canal. E bom, no vídeo de hoje nós vamos assistir o mais novo vídeo do canal, que é o React. Eu achei interessante esse vídeo porque não é um React, então eu tô acostumado a assistir esse canal, eu gosto muito dos Reacts desse canal. Tanto é que esse canal foi uma das minhas inspirações a fazer React. Tanto o Moreno quanto o Reagindo, esse canal também foi são minhas três inspirações de canais de React para fazer React. Então, e o nome do vídeo é Algo Importante Aconteceu em Minha Vida e o canal vão ter que mudar. Então, se você é inscrito do canal que é o React, curta, comenta, compartilha, favorita os vídeos aí. Na descrição estão minhas redes sociais e minha caixa postal. Bora pro vídeo. 3, 2, 1 e play. Ele arrumando o foco da câmera. Então, que é o Matheus algo Silva. muito importante aconteceu e tá na hora de eu compartilhar Laura isso com Bianca vocês. Alves. Mas antes de eu contar o que realmente aconteceu, eu preciso voltar bastante no tempo porque essa história começa lá atrás. Mais ou menos em 2005, que eu ainda fazia um curso de inglês. E nesse curso de inglês era quando eu tinha mais contato com a Laura, mas ainda assim não era muito contato. Ela era uma menina meio esquisita, meio bizonha, sabe? Ela usava uma touca que tinha um L na testa, eu ficava zoando ela, falando que era o L de Laura, mas não sei nem o que era aquele L. E ela usava uns corpete, falava que era roupa de gótica, mas pra mim na verdade parecia até lingerie aquilo. Mas enfim, a gente meio que só se cumprimentava no curso de inglês. A coincidência é que a gente começou nosso relacionamento dia 18 de novembro de 2008. Apesar da gente sempre ter estudado na mesma escola, a gente não se encontrava muito, era mais no inglês. E era sempre aquele relacionamento de vista, sabe? Aquela pessoa que você só conhece de nome. Eu comecei a faculdade em 2008 como é que é e o a Laura negócio. também. Foi na faculdade que a gente realmente começou a nossa amizade. Porque antes de ser namorado, de ser noivo, a gente sempre foi muito, muito amigo. No início de 2008, quando eu comecei minha faculdade, eu ia de metrô. No primeiro dia de aula, eu já fui meio triste, porque eu não conhecia ninguém da faculdade e também não ia conhecer ninguém da minha turma. Só que Igual quando eu tava hoje. saindo do metrô, chegando na Aconteceu a faculdade, mesma coisa eu vi comigo de longe hoje, a não Laura, e ela tava com uma amiga dela. Foi aí que eu chamei ela e simplesmente forcei a amizade, porque eu não queria ficar sozinho. Quem é que gosta de ficar sozinho no primeiro dia de aula? Ninguém. Aí a gente começou a construir uma amizade muito forte, porque o nosso primeiro semestre foi junto, todas as aulas. Apesar de eu fazer administração e ela contabilidade, a grade era exatamente a mesma. E a gente criou uma amizade muito forte. Nesse primeiro semestre a gente praticamente conversava e se via todos os dias. E aquela amiga que ela levou no primeiro dia de aula não ia nem fazer faculdade lá. E nesse semestre inteiro eu era o único amigo que a Laura tinha. Nossa. E a Laura também era minha única amiga nesse semestre. Nossa. Então a gente conversava, trocava ideia todo dia, durante a aula, de noite, final de semana, a gente ficou muito amigo mesmo. No segundo semestre a gente não tinha todas as matérias juntos. E a gente saía muito fora da faculdade. E aí a gente começou a criar um laço que não era só mais amizade. Só que ela ligado. namorava e eu fiquei quieto na minha. Ela acabou terminando o namoro. Então no dia 18 de novembro de 2008, Laura, eu e mais dois amigos, saindo da faculdade, paramos no centro da cidade. E lá no centro da cidade tinha uma banda tocando É Preciso Saber Viver, do Roberto Carlos. E quando começou a chover, eu e a Laura... Eu pensava que essa sentiu música outro era do momento, senão Titã. aquele, pra gente começar o nosso relacionamento. Foi aí que a gente deu o nosso primeiro beijo. Só que na verdade não foi bem assim não. Montada na carroça, Nossa o setor da Senhora. mentira disse para Pra todos. ser bem sincero, eu nunca nem pedi a Laura em namoro. Desde o primeiro dia a gente já sabia que aquilo lá era um namoro. Enquanto a gente era amigo, a gente conversava muito sobre isso, de que a gente não tinha interesse em ficar por ficar. Então já foi uma coisa muito implícita. 2 anos se passaram e na véspera de Natal de 2010, eu estava em Caldas Novas com minha família, meu pai, minha irmã. E a Laura recebeu um convite de uma amiga de ir também para Caldas Novas. E coincidentemente ela ia ficar no mesmo hotel que a gente. Então ela acabou aceitando o convite, mas no meio do caminho ela sofreu um acidente. Na verdade o carro capotou sozinho. Nossa. E ela foi arremessada do carro. A irmã dela tinha 15 anos na época, também estava dentro do carro, também foi arremessada. A irmã dela faleceu e a Laura teve muitos ferimentos.
O carro acabou capotando várias vezes e parando em cima da perna da Laura. Ela foi levada para Goiânia para ser internada no hospital de urgência de lá. Fez cirurgia na mão, cirurgia no joelho, cirurgia na perna. E foi aí que o nosso laço ficou muito mais forte. Tô ligado Porque como é que é. a gente passou por uma situação que poucas pessoas passam. E como ela ficou lá no hospital de Goiânia e a gente morando aqui em Brasília, várias vezes eu tive que ir e voltar. Às vezes eu tinha que ir e voltar em Goiânia 2 vezes no mesmo dia. E acabou que minha vida ficou muito por conta disso por alguns meses. De todo esse período, a memória mais marcante que eu tenho é do Ano Novo. Porque no Ano Novo eu fiz questão de passar a noite com a Laura, para poder passar o Ano Novo com ela. E eu que vesti o vestido branco nela, mas ela meio que não tava ali comigo, porque ela tava com muito remédio mesmo. Mas ela também fazia questão de que eu passasse o Ano Novo com ela, a virada com ela. Foi um Ano Novo que eu passei sentado, olhando para uma TV chiando, e a Laura tomando morfina do meu lado, acamada. Nossa. Mas foi marcante pra mim porque se eu pudesse escolher estar em outro lugar eu não estaria. Por isso que eu acho que é muito marcante. Depois dela ter feito as cirurgias que precisava e já consegui se locomover pelo menos sentar para poder se locomover por cadeira de rodas, ela volta para casa e aí começa o processo de recuperação, fisioterapia. E eu acompanhei todas as fisioterapias dela. E isso também fez com que a gente ficasse ainda mais próximo. E a família dela precisava de mais gente na casa porque eles tinham acabado de perder a caçula, né? E imagina como a casa fica vazia depois disso. Depois de muitas sessões de fisioterapia, 1 ano depois, mais ou menos, a vida já começou a voltar ao normal. E foi quando a gente decidiu morar junto, porque eu já estava morando sozinho e a gente estava achando que já era hora mesmo da gente dar um passo a mais no relacionamento. E foi muito já bom, tá namorando faz tempo, já tá na hora de morar sozinho. A gente comprou 2 gatos, né? Que vocês conhecem muito bem, a Dama e o Bundo. E eles estão com a gente desde aquela época, desde 2013. São nossos filhinhos, nossos xodós. E não bastava ser melhor amigo, são bonitinhos, amante, gato até, namorado e agora marido e mulher. A gente também virou sócio, a gente abriu um comércio, uma loja de action figures. 4 anos durou essa loja, foi muito legal, a gente aprendeu muito. Eu pude exercer minha profissão de administrador, a Laura de contadora. Foi ótimo, foi maravilhoso. Trabalhamos com muitas pessoas que estão nos nossos corações para sempre, mas tudo chega a um fim. E com a crise, infelizmente, não conseguimos manter. As vendas caíram, os preços subiram. Faliu. E a gente fechou a loja já tendo o canal aberto. Com 6 meses de canal a gente fechou a loja, mas não por conta do canal. E o canal virou uma recompensa por todo o suor e sangue que a gente derramou por essa loja. Foram 4 anos de muita luta, sem dinheiro, erguendo mesmo do zero. E quem acompanha o canal desde o início sabe que eu gravava sozinho. A Laura não ia fazer parte do projeto, porque era uma coisa minha, para me tirar de uma depressão que eu tava entrando. O canal foi crescendo e quando a gente fechou a loja, a gente não tinha nem 100 mil inscritos ainda. E a Laura apareceu em um vídeo. E todo mundo começou a pedir pra ela aparecer mais e mais e foi mais. Um sucesso total. Acabou que ela participava de um sim ou não, mas não tinha como, ela tinha que estar em todos os vídeos. Todo mundo queria ver a Laura com o Kel e todo mundo queria saber o que o Kel era da Laura. Porque a gente demorou também a falar que a gente já era noivo. E o canal foi crescendo, a gente foi se dedicando. Tava de um nível que a gente não queria deixar um dia sequer sem vídeo o canal. O canal cresceu pra caramba em 2016. A gente achava que não ia chegar nem perto do que chegou em 2016. A gente realmente tem um pequeno espaço nosso no YouTube, coisa que a gente nunca sonhou. O nosso caminho era desenhado para ser outra coisa, a gente realmente caiu aqui de paraquedas. Não que a gente não seja grato, a gente é muito feliz, foi uma recompensa e tanto pelo suor, pelo trabalho que a gente fez em outras áreas, de outras formas. Mas depois de tanta história, algumas felizes, outras nem tanto, eu acho que tá na hora de eu contar pra vocês o motivo do título do vídeo. Vem aqui. A Laura tá grávida. É agora que a gente conta pra eles. A Laura tá grávida. Então, né, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo do Kel React. Algo importante
aconteceu e minha vida e meu canal vão ter que mudar. Eu acho interessante o Kel contar a história, né, como ele conheceu a Laura, a história de amor dos dois é muito legal, muito interessante. E eu acho que esse negócio que a Laura e ele estão escondendo, eu acho que é gravidez, ainda mais pelo fato dos dois estarem juntos há bastante tempo, são namorados, são noivos agora e no futuro vão se casar, né? Se Deus quiser. E é isso, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, favoritem os vídeos aí. E mais tarde eu volto com mais vídeos, ou amanhã, sei lá. Falou para todos vocês e rumo a 2.000 inscritos. E tchau!